Hoje eu quero contar para vocês a história de duas meninas. As duas tinham 11 anos, estavam no sexto ano do ensino fundamental e estavam em uma instituição, um momento, num lugar em que os pais consideravam saudável, apropriado, protegido, digamos assim. Só que naquele dia um coleguinha veio conversar e dizer que tinha uma coisa muito legal, enfim, queria mostrar uma coisa para elas e queria que mostrasse ali escondido. Uma delas achou engraçado, ficou curiosa e foi ali para ver o que era. A outra, no entanto, no mesmo momento ela percebeu que tinha alguma coisa de errado, ela entendeu o que o menino estava querendo dizer, foi procurar um adulto, já que os pais não estavam ali, e assim que chegou em casa, foi conversar com seu pai sobre o que tinha acontecido. Eu tive a oportunidade de conversar com essa segunda menina depois, entender como ela sentiu, o que ela pensou naquela situação. E ali eu entendi duas coisas muito importantes. A primeira é que muitas vezes nós adultos queremos garantir que vamos conseguir proteger as crianças. Os pais, especialmente, que já têm, o instinto de proteção, eles estão o tempo todo pensando o que eu posso fazer para garantir que vou encontrar o lugar ou a situação ou o método que vai proteger o meu filho, especialmente pensando em más influências, digamos assim. Mas a verdade é que nós não temos como proteger as crianças o tempo todo. E a bem da verdade, de verdade, é que nós não temos como garantir nem que nós estaremos aqui amanhã na vida delas. Por isso, essa segunda coisa que eu percebi me fez refletir bastante, que foi o fato de aqueles pais da segunda menina terem encontrado uma forma de protegê-la mesmo quando eles não estavam perto. Talvez você imagine essa menina como uma daquelas crianças que dizem assim: ah, não, minha mãe não quer que eu ande com você, e que fica ali só com o seu grupinho, enfim. Nada está mais longe da verdade, gente. Essa criança ela era super alegre, super bem relacionada com seus colegas, inclusive ela tinha uma facilidade e um interesse em enturmar aquelas crianças que ficavam mais isoladas. Então, ela era uma menina comunicativa, ela era uma menina que fazia muitas amizades, e você poderia considerá-la vulnerável por estar ali convivendo com todas aquelas crianças. A questão é que a forma como os pais trabalharam com ela permitiram que, apesar de ela ser uma criança agradável, comunicativa e se relacionar bem com todos os colegas, ela tinha algo ali no seu coração, no seu caráter, na sua formação, que permitia que ela soubesse o que era bom ou não, o que era certo ou não fazer naquele momento. Conversando com ela, eu percebi o quanto era forte no coração dela a questão da fé, não simplesmente de minha religião não deixa fazer isso, mas ela amava Deus e ela queria tanto que os seus colegas entendessem como era importante, como era bom caminhar com ele, mesmo tendo apenas 11 anos. Outra coisa interessante é que a questão de identidade, de emoções dela estava muito bem consolidada, digamos assim. Ela não era aquela criança que sentia que ela precisava agradar os outros para ser aceita no grupo. Ela achava que ela precisava fazer o que ela precisava fazer e isso não deixava ela se sentindo mal, se sentindo menos aceita por aquele ou aquela colega, mesmo sendo ainda uma criança. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças e adolescentes, mas situações como essa me fizeram pensar como seria bom ajudar os pais das crianças para que eles conseguissem trabalhar uma formação que permitisse aos seus filhos ter esse tipo de conduta em situações às quais eles estivessem expostos. E hoje eu tenho a alegria de poder trabalhar com isso, acompanhando famílias que estão determinadas a oferecer de forma intencional esse tipo de educação que trabalha para que os seus filhos sejam fortes não somente na fé, que é uma área que nós consideramos essencial, mas também em outras áreas, como o caráter, o intelecto, os relacionamentos. Nessa aula, eu vou te mostrar o que é uma educação intencional, que é essa que eu tenho comentado, como alguns pais estão, por meio dela, conseguindo formar e trabalhar a educação dos seus filhos para que eles sejam
fortes em todas essas áreas e como você também pode fazer isso. Ao concluir essa aula aqui, você vai entender como a educação intencional pode te ajudar a focar no que é essencial e conseguir silenciar um pouco essas vozes todas que ficam dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você também vai perceber que, ao fazer isso, você ganha uma certa segurança que diminui aquela sensação de culpa, de tudo que você se cobra, que talvez você deveria estar fazendo, porque a educação intencional, ela basicamente te permite trabalhar com base no seu objetivo final, aquilo que você espera formar na vida dos seus filhos, não o que os outros estão fazendo de interessante. E você também vai ver quais são as 10 forças que nós podemos trabalhar na vida da criança para que ela consiga realmente ter essa firmeza diante de situações e problemas da vida. Tudo isso, mesmo que o seu filho frequente a escola, mesmo que você não possa estar com ele o tempo todo. Afinal de contas, Deus não espera de nós excelência somente na educação dos filhos. Eu tenho certeza que existem outras áreas da sua vida nas quais você sente também que precisa ser responsável, que precisa dar conta, e não dá para você passar o tempo inteiro focado e prestando atenção no que está acontecendo com a criança. É por isso que nós acreditamos na educação em que você prepara e dá os fundamentos para que a criança, mesmo quando você não está ali perto, consiga saber qual é o caminho, consiga saber o que ela deve fazer naquela situação. Assumir a educação intencional não é uma coisa fácil, como algumas pessoas tentam fazer parecer, né? Mas a verdade é que quando você descobre este caminho, você ganha algo muito bom, que é essa paz de saber que você está seguindo a direção e o propósito que Deus preparou ali para a vida da sua criança naquele momento. E o melhor é que, diferente dessas teorias modernas de educação que tentam colocar culpa em cima dos pais ou que tentam apelar para você precisa de todos esses recursos pedagógicos aqui, a educação intencional se baseia naquilo que é simples e que realmente funciona na vida dos filhos, porque foi aquilo que Deus mesmo planejou e orientou que fosse assim. Se você ainda não me conhece, eu sou a Catarine Jordão, aqui do Educar com Sapiência, e eu comecei a trabalhar com crianças, eu era ainda muito nova. Aos 19 anos eu comecei a trabalhar com os adolescentes, porque eu me preocupava com o caminho em que eles estavam seguindo, e depois me tornei professora de educação formal. Mas em 2016 eu saí da sala de aula, porque eu decidi trabalhar diretamente com os pais, nesse sentido que eu tenho falado aqui para você, de ajudá-los na formação de crianças fortes em um mundo sem Deus. Eu sempre me senti muito tocada por essa questão de preparar as crianças para a vida, porque eu lidei com crianças de diversas situações e origens e lidando com muitos problemas. E eu sentia tristeza e eu pensava que eu gostaria que essas crianças tivessem pelo menos um pouquinho daquilo que eu recebi dos meus pais. E os meus pais, eles não tinham um recurso financeiro, pelo contrário, nós vivíamos uma situação financeira bem limitada e nem mesmo uma formação na área da educação ou em outras áreas mais específicas. Meus pais voltaram a estudar nessa formação básica, eu já era quase adolescente, eu tinha uns 9 anos. Então, o que eu quero dizer é que eles me ofereceram, ainda assim, o tipo de formação e de base que foi importante para que eu conseguisse lidar com as questões da vida e mesmo me desenvolver em outras áreas. Eu passei de 2012, mais ou menos, até 2016, por uma situação, uma fase muito complicada, com questões de ansiedade, depressão, até pânico. Os meus pais não podiam me livrar disso, eles não podiam evitar que eu passasse por aquilo. Mas o tipo de ensino, de formação que eles me deram, foi que me permitiu encontrar ali respostas, encontrar soluções, digamos assim, e enfrentar aquela fase difícil que eu estava passando. Isso tudo só foi possível porque eles não delegaram a nossa formação, minha e dos meus irmãos, para a escola, para a igreja ou para outras pessoas. Eles assumiram como a missão deles, nos educar de forma intencional. Então, mesmo quando eu estava na escola, eu estudei em escola pública praticamente a vida toda, quando eu fui para a faculdade, quando com 17 anos eu comecei a trabalhar, todos os
conflitos e pressões e questões e zombarias que eu enfrentei, a mão de Deus estava ali me protegendo. E uma das proteções que ele deu foi exatamente esse ensino que eu recebi e que eu gosto de compartilhar aqui com os pais que querem garantir essa mesma formação para os seus filhos. E como eu disse, essa educação intencional não requer grandes recursos pedagógicos, mas ela requer que você domine bem algumas coisas que eu quero te explicar aqui. Um artigo da revista Forbes, agora de 2023, mostrou os resultados de uma série de entrevistas com empregadores, contando a dificuldade em encontrar bons funcionários. O interessante é que eles não falavam só de dificuldade de pessoas capacitadas em áreas técnicas específicas, mas naquilo que eles chamam de soft skills, que são as habilidades de lidar com questões da vida. Por exemplo, 34% diziam ser difícil encontrar pessoas jovens que tivessem resiliência e capacidade de lidar com as frustrações e dificuldades. Talvez aqui você diga, mas as empresas querem pessoas que eles possam explorar, que aguentem tudo. Eu concordo que tem empresas que querem mesmo explorar os funcionários. Mas se nós formos bem sinceros e nós olharmos ao nosso redor, a juventude que nossa sociedade, nossa geração está formando hoje, será que nós podemos dizer que, de fato, nós estamos preparando pessoas fortes? Nós estamos preparando pessoas capacitadas para lidar com as situações da vida, para lidar com as dificuldades, para aprender aquilo que é necessário? Nós sabemos que não. Aliás, mesmo na área da educação, muita gente já tem se preocupado com isso. E eles têm buscado respostas e estratégias, mas a verdade é que tem muita gente preocupado com os sintomas e ninguém está querendo muito olhar para aquilo que está ali no cerne, que é a razão por trás de todos esses problemas. Nós vivemos em uma sociedade que abandonou Deus. Isso não temos como negar. E quando você abandona Deus, você vai buscar respostas em outras coisas. Você quer mostrar que é possível resolver todas essas situações sem precisar muito mexer com essas coisas de fé ou de caráter ou questões morais. Então, o que eu tenho percebido é que as estratégias e soluções propostas hoje em dia fogem daquilo que eu chamo de critérios principais aqui da educação. Nós vamos chamar aqui de 6 Cs, que eu já vou contar para vocês quais são. Em 2014, eu estava já trabalhando com as crianças em atividades de reforço, também em sala de aula, e eu sentia muita dificuldade por parte deles em conseguir estudar sozinhos. Eu pensava, as crianças nessa idade, de 10 anos, eles já deveriam conseguir fazer uma lição de casa sem a mãe estar do lado. Eu preciso ajudá-los nisso. Então, numa viagem, eu encontrei numa livraria um livro que falava sobre isso e falei, eu vou começar a usar essas estratégias para ensinar as crianças a estudar. No entanto, conforme o tempo foi passando, eu percebi que tinha um problema anterior. As crianças elas tinham muita dificuldade em ler, interpretar corretamente o que estava escrito, seja por problema de leitura, seja por dificuldade com o raciocínio lógico. Então eu pensei, a gente precisa também trabalhar essa parte cognitiva. As crianças precisam pensar mais logicamente, interpretar os textos, aprender a ler com fluência. Mas em todo esse trabalho, eu precisei, mais uma vez, considerar algo que era ainda mais anterior. Eu percebi que os meus alunos tinham muita dificuldade, por exemplo, em perseverar em tarefas difíceis. Aquilo começava a ficar difícil, eles já desanimavam e já achavam que não conseguiam, entre outros aspectos que eu comecei a identificar e chamar de aspectos internos. Eu percebi que não eram questões cognitivas, eram dificuldades que estavam ali no lidar com as situações. E embora eu estivesse empolgada em trabalhar tudo isso com as crianças, nesse momento eu comecei a entender que eu nunca conseguiria fazer aquilo que as famílias faziam. Algumas crianças chegavam já com essa parte muito fortalecida. Eles iam até o fim, eles passavam por exercícios difíceis, eles apagavam, eles faziam de novo, eles não tinham todas essas dificuldades em lidar com a frustração ou com o problema. Então, eles aprendiam mais rápido.
E foi aí que eu percebi que a família consegue fazer muito mais do que o que os professores conseguem. Mas algumas famílias encontravam dificuldade em como é que eu trabalho isso na prática. Eu quero isso para os meus filhos. E eu ensino versículos, eu digo para eles que eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Eu levo para a igreja, mas não está adiantando. Foi quando eu percebi que as famílias estavam carecendo de uma orientação mais prática, de como traduzir aqueles princípios que elas defendiam para situações do dia a dia. Como é que você ensina a criança a ser forte? Como você ensina a criança a respeitar os pais, a obedecer quando necessário? E por conta de todo esse trabalho é que hoje eu consigo ver comentários como esses aqui, de alunos nossos hoje, pais, mães e até mesmo professores, que estão aplicando tudo isso com seus filhos e já estão vendo os resultados na vida deles. Mas o que é então essa educação intencional? Como a própria palavra já diz, ela pressupõe uma intencionalidade, um querer fazer. É diferente de você educar esperando assim, não, tudo vai dar certo lá no final, né? É só a gente ir fazendo. A educação intencional, ela trabalha a partir de objetivos. É como se você tivesse um projeto para o que você espera para os seus filhos. Pois é, projeto. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco surpresa porque eu já ouvia muito falar em projetos na área educacional, na área pedagógica. Mas eu não imaginava um pai, uma mãe fazendo um projeto de educação. E quando eu li um pai falando sobre isso, ele dizia assim: por que nós fazemos projetos para tudo que nós consideramos importante, menos para a educação dos nossos filhos? E eu comecei a pensar como eu podia pegar essa experiência como professora, todos esses projetos que nós fazemos, para ajudar os pais que queriam seguir este caminho. Eu quero ter um projeto para os meus filhos. Eu quero educar de maneira intencional. Então, nós chamamos aqui de 6 Cs, essas 6 bases do tipo de educação que nós estamos conversando aqui. A primeira delas é essa base cristã. Não a base de você saber coisas ou ir para a igreja com as crianças somente, mas de nutrir no coração deles o conhecer a Deus, temer e amar a quem Deus é. Esse tipo de amor que mantém a criança forte, mesmo quando ela está lidando com situações adversas ou até com tentações, vamos dizer assim. Além dessa base, nós também trabalhamos a questão de caráter. O caráter é a tradução dos princípios cristãos para a forma como nós vivemos, para a forma como nós enxergamos e lidamos com as situações da vida. É aqui que nós vamos nutrir no coração das crianças virtudes como o autocontrole, como a fortaleza, a gratidão por aquilo que elas têm, o respeito pelos outros e diversas outras que nós podemos trabalhar aqui. Para além disso, nós também temos a área de cuidado de si. É quando a criança aprende a cuidar da sua própria saúde, seja a sua saúde física, seja a sua saúde mental. É ensiná-la para que você não precise o tempo todo dizer o que ela precisa fazer, mas ela já saiba, ela já seja responsável pela sua própria vida. Pelo menos naquelas áreas em que ela já é capaz de fazer isso. Uma outra área que nós trabalhamos é a área do conhecimento. É a criança amar conhecer as coisas. Não quer dizer você trabalhar para ter filhos fortes em um mundo sem Deus, que eles só precisam conhecer a Bíblia. Deus nos deixou muitas coisas para serem conhecidas. Existe toda uma natureza, um conhecimento a ser explorado. Tudo que já veio antes de nós, que as pessoas já descobriram. Esse é o tipo de conhecimento que enriquece a mente, enriquece a forma de viver, a forma de entender como o mundo funciona, como a criança pode cumprir o seu propósito aqui neste mundo. E além disso, nós temos 2 áreas que essas já são muito mais conhecidas, que são a área de comunicação ou da linguagem, que é quando a criança consegue entender o que ela ouve ou lê e expressar-se muito bem, seja oralmente ou por escrito. E a área cognitiva, que é exatamente essa que eu comentei, do raciocínio lógico, inclusive o raciocínio matemático. Além desses 6 critérios, a educação intencional também preenche 3 requisitos que eu considero muito importantes. Quando você pensa em educação de filhos, a primeira coisa que precisa ficar claro é que cada família é uma família. Se você não conhece o perfil da sua família, as características e propósitos que você tem,
O tempo todo você vai ficar se comparando com o que outros estão fazendo. O resultado é que você não vai trabalhar aquilo que a sua família precisa. O segundo requisito é que você saiba olhar lá para frente. Se você não consegue olhar para quem você espera formar no futuro, o tempo todo você vai ficar fazendo coisas baseado no que os outros estão fazendo ou dizendo que precisa ser feito. Já quando você estabelece quais são os seus propósitos e objetivos lá para o final, é muito mais fácil você fazer escolhas e eleger prioridades dentro do que realmente precisa ser feito. E, finalmente, você considera o que a criança precisa nessa faixa de idade em que ela está. Nem todo mundo precisa aprender tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está tentando ensinar tanta coisa para a criança e aqui nessa fase ela não precisa disso. Ela precisa ser trabalhada em outras habilidades que vão amadurecê-la para aprender finalmente na fase seguinte aquilo tudo que ela é capaz de aprender. Esse tipo de educação, ele traz alguns benefícios para a gente. Primeiro, é que você consegue focar no que é essencial e para de se perder em tantas distrações e até em modinhas, né, que aparecem, porque existem muitas delas também na área educacional. O segundo é que esse tipo de educação traz mais segurança. Você não saber o que está fazendo deixa uma sensação de eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta. Mas quando você conhece o processo, você conhece onde você quer chegar, você não sente toda essa insegurança e consegue escolher melhor as suas atividades. E, finalmente, esse tipo de educação cria um ambiente mais tranquilo. Porque, às vezes, nós achamos que as crianças estão inquietas, mas, na verdade, nós estamos gerando uma inquietação e uma agitação no ambiente por conta de toda essa ansiedade que está aqui dentro de nós. Então, se você consegue acalmar o seu pensamento, manter o seu foco, a sua confiança e tranquilidade no trabalho que você está fazendo, isso vai se traduzir em uma maior tranquilidade na forma como você lida com as crianças e na forma como eles sentem este ambiente também. Mas quais são essas 10 forças que nós falamos aqui que precisam ser trabalhadas com a criança? A primeira, que eu já comentei, é trabalhar para que os seus filhos sejam fortes na fé, não somente no saber coisas, não somente no ter emoções, mas de fato conhecer, amar e temer a Deus. Nós também trabalhamos para que a criança seja forte na área da identidade, que é saber quem ela é. Uma pessoa que tem dificuldades com a questão de identidade, o tempo todo ela fica tentando se amoldar àquilo que os outros querem que ela seja. Aqui nós vamos trabalhar questões como integridade, como humildade, como gratidão e satisfação por ser quem você é. Esse tipo de força prepara a criança para permanecer firme quando outras situações aparecem e tentam dobrá-las ou dobrar os seus princípios. A terceira força que nós trabalhamos é para que a criança seja forte nas emoções. É quando nós trabalhamos para ajudá-los a lidar com o autocontrole, para que eles não sejam levados por aquilo que eles sentem. Muitas pessoas hoje vivem dominadas pelas suas emoções. E o que nós queremos é trabalhar para que as crianças vivam de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo que elas sabem que precisa ser feito, não as paixões ou as questões que elas estão sentindo em cada momento. Nós também trabalharemos para que as crianças sejam fortes na área dos relacionamentos. Nós sabemos quantos relacionamentos quebrados existem hoje, quanta dificuldade em ceder um pouco para o outro, quanta dificuldade em lidar com os limites do respeito. Então aqui nós vamos trabalhar para que a criança consiga não somente estabelecer os limites e respeitar os limites do outro, mas também saber o momento de colocar a sua necessidade ou os seus desejos em segundo lugar para servir alguém que precisa e até para fazer sacrifícios que são a base de tantas situações que mantêm a nossa humanidade. Nós também vamos trabalhar para que a criança seja forte na área das atividades e responsabilidades. Basicamente aqui é prepará-las para lidar com questões práticas da vida, assumindo aquilo que é o seu papel. Muita gente hoje tem uma dificuldade imensa em dizer: me desculpe, eu errei, eu vou corrigir. O tempo todo as pessoas estão buscando culpados para
colocar ali, né, uma desculpa, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. O que nós queremos é trabalhar para que as crianças sejam responsáveis e não fiquem se colocando no lugar de vítimas, mas digam eu errei, ou eu fiz, ou eu farei. Isso é prepará-los nessa área de responsabilidade. Mas nós também trabalharemos outras áreas que dizem respeito ao pensamento. Uma delas é que a criança seja forte na imaginação. Muita gente deixa de lado essa parte e acha que é bobeira, mas uma imaginação bem nutrida, ou uma imaginação moral, como nós dizemos, é a base para que a criança não somente seja criativa nas brincadeiras e nas situações, mas para que ela encontre respostas para lidar com os problemas da vida. A imaginação bem nutrida, ela pode garantir ou pode ajudar uma criança a lidar com situações baseadas em todas as histórias que ela leu, ouviu ou viveu de alguma forma. Nós também vamos ajudar a criança a ser forte no pensamento ou na cognição, como aquilo que eu falei para vocês de aprender a raciocinar logicamente e não ser levado por todas as lábias e tudo que as pessoas dizem por aí, porque ela vai conseguir pensar com clareza, analisar as situações. Finalmente, nós também trabalharemos para que a criança seja forte naquelas outras áreas que eu já comentei, na comunicação, entender e fazer-se entender, seja oralmente ou por escrito, e também no cuidado de si, saber entender as suas limitações, quando ela pode ou quando ela deve esforçar-se mais e cuidar da sua saúde, da sua mente também. Mas como é que você vai fazer isso? Nós temos aqui uma estratégia de 15 passos, porque eu considero muito importante a gente saber dividir em metas pequenas o que nós queremos fazer, o que nós queremos alcançar. Essas metas pequenas nos ajudam a, primeiro de tudo, você não desanima porque você pensa, isso aqui é bem simples, isso aqui eu consigo fazer. Segundo, você já tem uma coisa prática para realizar ali. E terceiro, quando você realiza e vê o resultado, você já se sente mais motivado para seguir adiante nos próximos passos. Por isso é que nós dividimos aqui nesses 15 passos, que daqui a pouco eu vou mencionar para vocês, mas que são todos muito simples, estratégias que você pode aplicar no dia a dia. Um exemplo disso foi quando eu queria trabalhar com uma criança que estava com muita dificuldade, chorava por qualquer coisa, e eu quis ajudá-la a entender a importância de ser forte. E eu criei uma historinha para que a criança entendesse, e aquilo ajudou bastante, não só ela, como a mãe também, que veio me falar depois. Nossa, essa historinha que você contou para ela me ajudou a perceber uma área em que eu preciso trabalhar melhor com ela aqui. As histórias são ferramentas maravilhosas que Deus nos deu para trabalhar essas questões todas que envolvem a educação da criança, porque as histórias tocam no fundo do nosso coração, elas nos trazem ilustração de situações e elas nos fazem entender por meio das questões que os personagens enfrentam como nós podemos encontrar isso também. E as histórias estão em todos os lugares, nós podemos encontrá-las ou criá-las para ajudar as nossas crianças em muitas situações. Então aqui você entendeu que a educação intencional, ela muda uma chavinha. Você não é mais aquela pessoa que fica angustiado esperando encontrar quem é que vai te ajudar, quem é que vai resolver o seu problema na educação dos seus filhos. Você não fica angustiado porque não tem aquela escola perfeita perto da sua casa. A educação intencional te coloca do outro lado. Agora, você não está mais querendo entregar o papel principal para alguém, porque você tem nas mãos esse protagonismo na educação dos seus filhos. Você sabe onde você quer chegar, você sabe que estratégias você vai usar para isso. E todos os outros, sejam professores, escolas ou profissionais, vão te ajudar nessa formação. Eles vão complementar o trabalho principal que você já está fazendo. Então aqui você percebeu que, embora a educação intencional exija esse compromisso, ela acaba sendo mais fácil, porque toda aquela angústia de encontrar o método, o material, a pessoa, ela dá espaço para o trabalho simples de você dizer, bom, isso aqui é o que eu tenho hoje, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Porque a educação intencional foca naquilo que é essencial para formar filhos fortes e capazes de cumprir o seu propósito nesse mundo,
inclusive no mundo que rejeita Deus. Aqui você também entendeu que a educação intencional vai te blindar, digamos assim, contra todas essas vozes e esses excessos e dicas e informações e acalmar um pouco o seu coração para que você consiga manter o foco no caminho que você escolheu. Aliás, poucas pessoas estão interessadas em falar sobre isso, porque para muita gente é legal manter os pais com essa angústia, com essa sensação de que só os especialistas é que podem resolver a educação dos filhos. Para essas pessoas é muito bom que você se sinta inseguro, para que você entregue nas mãos deles e diga: olha, o que você fizer está bom. Muitos pais, aliás, sentem-se exatamente assim, mas cada pessoa fala uma coisa, eu não sei que caminho seguir. Foi por isso que nós criamos esse programa aqui, com a ideia de não tentar entregar uma fórmula pronta, como se educação fosse sim uma coisa mágica que funciona para todo mundo, mas ajudar os pais que querem, com base naquilo que é importante para eles, na visão que eles têm dos seus filhos, organizarem esse projeto e seguirem aquele caminho. Eu comecei a estruturar tudo isso lá em 2016, quando tinha 5 mães dos meus alunos que pediram minha ajuda para trabalhar com eles em casa o que eu estava fazendo em sala de aula. De lá para cá, eu venho reformulando e reorganizando esse projeto. Inclusive, quando ele ficou pronto, nós oferecemos para os alunos da academia e, com base na experiência deles, eu já consegui ajustar também algumas coisas para deixar ainda mais prático, ainda mais organizado para os pais que estão acompanhando a gente aqui. Para falar a verdade, nós estamos com um projeto de focar a academia na formação profissional e pedagógica, porque nós sabemos que as pessoas que querem trabalhar educação acadêmica, né, educação formal, precisam muito de uma formação mais estruturada. Mas, de verdade, nós não queremos abrir mão de ajudar as famílias. Nós entendemos que os professores ou os homeschoolers precisam de uma formação que demanda toda essa pesquisa, todo esse estudo, todo esse aprofundamento, mas que antes disso tudo vem essa parte essencial da formação da criança, que implica essa educação intencional que fortalece as bases que eles precisam para a vida. Então eu quero te mostrar como vai ser a sua experiência aqui nesse programa que nós chamamos de Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. Nós temos 15 módulos, que são esses 15 passos. Em cada módulo você tem 1, 2 ou até 3 aulas, que são sempre aulas curtinhas, para que você consiga rapidamente entender a lógica e partir para a aplicação prática. E esses são os módulos que nós vamos trabalhar aqui. No primeiro, nós vamos entender quais são os objetivos que você tem para a formação dos seus filhos. E você vai entender onde você espera chegar lá no futuro com cada um deles. No segundo módulo, nós vamos entender qual o perfil da sua família. Quais as características que tornam única esse lar, esse ambiente que Deus deu para vocês. A partir do terceiro módulo, nós vamos trabalhar cada uma daquelas áreas de forças que eu comentei aqui com vocês. A força no aspecto de fé, algumas questões relacionadas com caráter, com pensamento, cuidado de si e área de comunicação e o cognitivo da criança. Finalmente, no 13º módulo, nós vamos trabalhar a questão de eleger prioridades de tudo que você foi desenvolvendo ali, o que realmente é necessário naquele momento. Nós vamos também trabalhar para que no módulo seguinte você consiga escolher as estratégias e se você precisa ou não de algum material, algum apoio nisso tudo. E, enfim, no último módulo nós vamos trabalhar como você transforma o ambiente da sua casa, um ambiente um pouco mais sereno e cheio de alegria, para que essa educação aconteça com leveza, que é o que nós acreditamos aqui. É claro que exige esforço, como tudo que é bom e verdadeiro nessa vida, mas nós trabalhamos para deixar tudo bem prático, para que em menos de meia hora por semana você consiga ir caminhando e desenvolvendo o seu projeto, para ter enfim em mãos o seu mapa ali preparado por você com base nos seus princípios para a educação de filhos fortes em um mundo sem Deus. Para quem é esse programa aqui? É para os pais que, como nós falamos aqui, estão em busca de oferecer esse tipo de formação para os seus filhos, mas não têm muito tempo porque estão lidando com outras demandas e precisam dessa ajuda de alguém que já foi lá e desenvolveu, né, todo esse trabalho, como é o nosso caso aqui.
Nós pegamos toda essa experiência e traduzimos em estratégias mais simples que facilitem a vida dos pais que não vão ter como agora vivenciar tudo o que nós vivenciamos ou estudar tudo isso para aplicar com as crianças hoje, no tempo que é possível. Para quem não é esse programa, para aquelas pessoas que esperam fórmulas mágicas. Existem muitas pessoas querendo encontrar um material mágico, uma estratégia mágica que você vai entregar aquilo para a criança e todos os seus problemas acabaram. Não é nisso que nós acreditamos aqui. Na verdade, nós não acreditamos que educação aconteça dessa forma, nem nada que seja realmente importante na vida. Tudo envolve dedicação, envolve esforço, mas o preço, a recompensa disso é a alegria de ver os resultados do nosso trabalho depois. Explicando melhor como funciona esse programa, você tem acesso por 1 ano a tudo isso que nós vamos falar aqui. E talvez você sinta até que, nossa, tudo isso são aulas tão curtinhas, mas o que nós queremos é que você tenha um tempo bom bastante para rever algumas aulas, algumas questões que você entenda que são necessárias para aplicar melhor com seus filhos, para que você tenha como desenvolver conversas ali no grupo que nós teremos, que é exclusivo para os participantes do programa Filhos Fortes. Eu sei que essa é uma decisão muitas vezes difícil de ser tomada. Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? Nesse momento você tem 3 caminhos para escolher. Um deles é, depois eu decido. Que nós sabemos que muitas vezes a gente acaba não decidindo e mantendo tudo como já estava. Você também pode decidir por um outro caminho que é, eu entendi a lógica, eu vou fazer do meu jeito. Esse é um caminho que às vezes eu tendo a tomar porque eu gosto de fazer a coisa do jeito que eu acho que é. Mas conforme a idade chega, você vai aprendendo que às vezes nós não temos esse tempo todo e nós precisamos seguir aquilo que outras pessoas já descobriram. Isso nos faz ganhar tempo e chegar mais rápido, naqueles resultados que nós esperávamos. Eu estou aprendendo isso e talvez isso seja bom para você também. Aquilo que nós já conseguimos aqui com esse tempo, vivenciando todo esse trabalho, oferecer para você de uma forma mais prática, mais organizada e que você consiga colocar em prática já hoje. Então, se você decidir fazer parte com a gente, eu te espero aqui do outro lado. Vai ser uma alegria caminhar com você e te ajudar nessa missão de educar filhos fortes em um mundo sem Deus. Independente de qual for a sua decisão, eu peço que você não deixe de lado esse propósito e essa missão que Deus te deu. Não delegue para outras pessoas. Não espere que outros resolvam aquilo que Deus confiou às suas mãos. Assuma com o coração inteiro essa missão de educar os seus filhos, para que eles sejam realmente pessoas preparadas para a vida. Eu tenho certeza que quando você dá o primeiro passo, Deus abençoa e Ele traz frutos e Ele traz aquilo que a nossa limitação não consegue fazer. É assim que o nome dele é glorificado, porque nós podemos dizer, eu não tinha forças, eu não tinha condições, mas Deus me capacitou e aqui está o resultado para a glória dele. Então, que Deus abençoe você nessa missão, nesse ministério de vida. Um abraço e até mais.